Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Manuel Campos e nesse vídeo nós vamos continuar o nosso curso de Programação Funcional. Essa aula vai ser 100% prática, onde a gente vai colocar a mão na massa em muito código. Vamos falar mais sobre as interfaces funcionais Predicate e Comparator e vamos iniciar um novo assunto que é a coleta de dados a partir de uma string. Então aqui é um breve resumo do que a gente vai abordar nessa aula. A gente vai falar mais sobre interfaces funcionais, vamos aprender as diferentes formas de ordenar uma lista, perceber que programação funcional está em todo lugar hoje em Java e aprender sobre o tipo collector. Então vamos lá falar mais sobre as interfaces funcionais. A gente já tinha começado isso na aula passada. Então essas interfaces funcionais, uma das coisas que elas servem é para a gente saber qual é o tipo de expressão lambda que eu preciso passar para uma determinada função. Mas além disso, elas também são utilizadas para a gente poder reaproveitar lógica. Isso principalmente quando a gente não pode alterar uma classe existente, porque a gente não tem o código daquela classe, aquela classe veio, por exemplo, de uma biblioteca, ou porque simplesmente eu não devo alterar aquela classe. Quando a gente não consegue aplicar aquele princípio tell, don't ask que a gente falou na aula passada. Mas vamos entender melhor isso na prática. A gente pode usar essas interfaces funcionais para reaproveitar a lógica armazenando referências de métodos dentro de variáveis. Por exemplo, um filtro que eu quero aplicar várias vezes. Então vamos lá para o código. Eu estou usando o IntelliJ aqui e como a gente já sabe das aulas passadas, eu tenho um projeto base que você precisa baixar para poder acompanhar a aula e o link está na descrição desse vídeo. Se você já baixou o projeto anterior, baixa novamente porque sempre tem alguma atualização. Caso você tenha feito um fork, faz um sync lá no seu fork para atualizar lá no GitHub. Então aqui no pacote exercícios eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de aula 6. Caso a classe já exista, você cria com outro nome aí qualquer. E como anteriormente, eu vou dizer que essa classe ela estende a classe aula, porque assim a gente vai ter acesso à lista de estudantes que é gerada dinamicamente. E aqui eu vou colocar um main e vou incluir um construtor aqui sem parâmetros. E no main eu vou simplesmente chamar esse nosso construtor e aqui dentro do construtor a gente vai escrever o nosso código. Então a gente já sabe que eu tenho uma lista de estudantes aqui que vem lá da superclasse e como de costume eu vou fazer aqui algumas operações para a gente poder brincar com esse código. Só um atalho aqui para vocês perceberem que você não necessariamente precisa começar digitando string para poder usar as operações do string. Aqui no IntelliJ, se você quiser, por exemplo, começar com filter, basta digitar filter que olha lá, ó, ele já inclui o string para a gente. Então isso facilita bastante o trabalho. Aqui no filter, como a gente já sabe, ele pede um predicate, uma condição. E eu vou usar um método reference para poder pegar lá do estudante um método como o isHomem. Esse método a gente criou na aula passada e a gente vai só reaproveitar. E aqui eu poderia fazer qualquer operação que eu queira. Por exemplo, contar o total de homens que tem. Vou digitar aqui um ponto var para colocar isso numa variável. Vou chamar de homens e vou mandar imprimir colocando homens.sout, que é um atalhozinho que a gente usa aqui no IntelliJ para isso. Vou executar essa classe só para a gente ver aí o resultado. Então tá lá, ele gerou 14 homens, né? São gerados aleatoriamente aí. Agora imagina que você quer fazer qualquer outra operação, eu vou aproveitar esse código aqui, pelo menos parte dele. Vou tirar essa variável e digamos que você quer filtrar os homens e verificar, por exemplo, a cidade dele. Pegar o nome da cidade e verificar se é igual a Palmas, que é uma das cidades que a gente tem cadastrado. Agora digamos que eu quero também pegar o total de homens, só que agora da cidade de Palmas. E vou digitar um ponto var aqui e vou chamar de homens, palmas e vou digitar o nome da variável, ponto salt, para mandar imprimir. E assim ele gerou apenas só tem um estudante de Palmas, um estudante homem de Palmas. Então a gente já sabe que o filter espera é um predicate. Só que você percebe que você está usando o mesmo predicado aqui e o mesmo predicado aqui. Se você precisa garantir que esse predicado é o mesmo aqui embaixo, a gente pode declarar uma variável do tipo da interface funcional predicate, que é o que o filter espera, e assim eu reaproveito essa condição, né? esse filtro
garantindo que as duas operações aqui vão usar esse mesmo filtro inicial. Então vamos lá. Eu poderia vir aqui, como a gente já aprendeu a usar o var, tentar usar o var para isso. Eu vou tentar criar uma variável chamada filtro e pegar isso aqui. Isso aqui é o que eu quero armazenar dentro da variável. Eu quero armazenar uma função. E como a gente já sabe, a gente usa dois pontos para pegar uma referência da função e não chamar a função. Só que se eu tentar fazer isso, ele não funciona. Nesse caso, eu sou obrigado a colocar o tipo específico da variável aqui, que a gente já sabe que é um predicate de estudante. Basta eu olhar lá no filter que ele me mostra isso. Aqui o compilador ele não consegue descobrir que essa função é do tipo predicate, infelizmente. Tem algumas coisas que ele não consegue inferir. Essa inferência de tipos ela vem evoluindo desde o JDK8, mas tem coisas que ainda não conseguem ser feitas, que o compilador não consegue descobrir, não consegue inferir. Então, se você tenta pegar uma função e armazenar dentro de uma variável, você tem que dizer qual é o tipo dessa variável. Aqui, quando você passa a função por parâmetro para o filter, o compilador olha que o filter espera um predicate e assim ele consegue avaliar se a função que a gente passou, nesse caso isHomem, segue a assinatura que um predicado espera. Mas aqui, fora da chamada de uma função, ele não consegue fazer isso, pelo menos não por enquanto. Então eu tenho que teria que manualmente dizer que isso aqui é um predicado de estudante. Só que a gente consegue fazer isso de uma forma mais simples aqui no IntelliJ. Eu posso vir aqui e selecionar um método e ele vai te dar essa opção de extract. E tem aqui, ó, extrair para uma variável. E olha a maravilha aqui, ó. Ele já vê que está duplicada e ele me dá a opção de trocar as duas, colocando a variável que ele vai criar. E ele já até define um nome. Ele já chamou a variável de isHomem. Então percebe que dessa forma é mais fácil. Ele vai lá e coloca o tipo correto. E assim você garante que o mesmo filtro que está sendo usado aqui vai ser usado aqui. Obviamente você não pode esquecer de colocar o filtro, mas se você usou essa variável nas duas operações, então esse mesmo filtro estará sendo aplicado. Se você alterar esse filtro aqui, por exemplo, eu colocar um nome mais genérico, chamar de filtro mesmo, e eu trocar, falar assim, não quero mais homens, eu quero as mulheres. Então, chamar o isMulher, ele vai alterar para as duas operações. Então, declarar variáveis de um tipo de uma interface funcional é útil para isso, para você reaproveitar a lógica. A lógica é qual que é o filtro, nesse caso, que eu quero aplicar. Mas, obviamente, eu teria que alterar o nome dessas outras variáveis, né? Que todas estão com o nome referente aos homens. Mas vamos voltar, deixar do jeito que estava antes. Mas isso se torna ainda mais interessante quando você precisa aplicar vários filtros. E aí que você vai perceber o benefício que é você declarar uma variável e armazenar uma função dentro dela. Do jeito que a gente fez aqui, esse filtro ele é único, ele simplesmente vai chamar a função isHomem. Só que a gente sabe que eu posso aplicar vários filtros. Mas o bacana é que, declarando esse filtro como uma variável, eu posso fazer um filtro composto nessa única variável. Eu não tenho uma forma tão simples de fazer isso. Então, mas vamos lá. Eu vou renomear essa variável aqui, na mão mesmo, vou chamar de isHomem. E lá nas chamadas vai continuar sendo filtro. Então, eu não refatorei, eu só renomeei na mão porque eu quero que aqui continue chamando filtro. Obviamente, essa variável filtro ela não existe mais. Só que a partir desse isHomem, eu posso colocar um AND. E olha a maravilha aqui, ó. Eu consigo combinar predicados. Então o AND espera outro predicado de estudante que eu posso aplicar um segundo filtro. E aqui eu vou usar uma referência de método para o método rescurso, para pegar só os estudantes que estão matriculados em algum curso. Esse método a gente também tinha criado na aula anterior. E aí sim, eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de filtro. Só que nesse caso eu consigo usar o var. Por quê? O compilador ele já sabe que isHomem é um predicado. E o AND ele vai me retornar também um predicado, só que um predicado composto. Ele vai juntar o isHomem com esse novo predicado aqui e me devolve um terceiro predicado que eu chamei de filtro. E assim, quando eu usar esse filtro aqui nos filter, eu vou estar aplicando dois filtros aqui e os mesmos dois filtros aqui. Então essa é a vantagem, porque se agora eu resolver trocar qualquer um desses filtros, a variável filtro
vai ser alterada e todos os locais onde ela estiver sendo usada vão ser alterados também para passar a usar esse novo filtro. Mas eu tive que declarar duas variáveis, né? Essa primeira variável aqui, eu tive que, inclusive, deixar explícito qual é o tipo. A gente consegue fazer isso com uma variável só, mas eu tenho que usar cast, que é conversão de tipo. E aí o código não fica tão legal, mas é uma opção. O que eu posso fazer é, eu tiro o tipo daqui, coloco o var no lugar, venho aqui, coloco parênteses e coloco o tipo dentro dos parênteses. E agora eu posso chamar essa variável aqui de cima de filtro, apagar essa outra daqui, ó, e agora fazer isso aqui, pegar, envolver isso aqui em outros parênteses e juntar isso aqui, ó, tirar o isOmen, que é a variável eu apaguei, tirar o ponto e vírgula, e assim você consegue usar o var aqui, usar uma única variável, mas para o primeiro filtro, para a primeira referência de método, eu sou obrigado a fazer um cast se eu quiser fazer isso com uma única variável, a não ser que essa primeira parte aqui já fosse um predicado, já fosse explicitamente do tipo predicate. Então, se a gente executar, tá aí os resultados. No nosso último caso, não tem nenhum estudante que seja da cidade de Palmas e que esteja matriculado em algum curso. Mas eu vou simplificar esse código aqui. Caso você queira, você comenta e guarda a versão anterior. Vou tirar esse primeiro parênteses aqui e o último, porque eu vou usar só um método mesmo. Eu vou usar o rescurso. E aí eu tiro aqui o último parênteses. Nesse caso, como eu só tenho um predicado, então você pode fazer desse jeito aqui com o cast, para você não ter que digitar o tipo aqui. Mas eu acho que fica muito mais simples você colocar o tipo aqui diretamente no lugar do var, porque aí você não tem que fazer o cast, não tem que colocar parênteses. Então pronto, o filtro ele é único, ele simplesmente vai trazer os alunos que estão matriculados em algum curso. Então tá lá, são 26 homens e da cidade de Palmas, 2 homens que estão matriculados em algum curso. Mas agora digamos que você na verdade não quer os alunos que estão matriculados, você quer os alunos que não estão matriculados. Se você observar, a gente não tem um método lá no estudante que faça isso. A gente só tem o rescurso. A gente não tem um método que me diz se o estudante não está matriculado em um curso. E aí o que eu poderia fazer? Obviamente eu poderia criar esse método lá no estudante, mas eu não preciso me preocupar com isso. A única coisa que eu tenho que fazer é negar o resultado desse método. E aí, se você pensou que basta colocar uma exclamação aqui, um sinal de negação, a gente já está vendo que não é assim, isso não funciona. O compilador já está te avisando aqui. Você não pode aplicar o operador para um predicado, o operador de negação para um predicado. A gente sabe que o operador de negação em Java, ele só funciona para tipos Boolean. E filtro, o tipo não é Boolean, está muito claro isso aqui. O tipo é predicate. Filtro, ele é um método que devolve um Boolean, mas você lembra, aqui eu não estou chamando esse método. Se eu tivesse chamando esse método, em Java, obrigatoriamente eu tinha que ter parênteses. Mas, apesar de filtro ser um método, ele é um método que foi criado usando os recursos de programação funcional. E a gente já entendeu que, quando eu crio um método desse jeito, a forma de chamar é diferente. Inclusive, é diferente justamente pelaquela possibilidade que a gente tem de chamar métodos adicionais como o end, para fazer composição de funções. Então o end ele é uma forma de fazer composição de funções. Cada interface funcional pode ter uma forma diferente. Em linguagens como JavaScript, a gente não tem esses recursos. Então por isso que, apesar de filtro ser uma função, ela não é uma função convencional. E aí por isso que isso aqui não faz sentido. Eu não estou... A negação ela só funciona com valores booleanos. Tá, então como é que eu faço isso? A gente pode simplesmente usar o predicate.not. E aí eu passo o filtro para o not. E obviamente isso aqui também seria a mesma coisa. Então agora ele vai me trazer o contrário dos resultados anteriores. O primeiro agora é o total de estudantes que não estão matriculados em nenhum curso. E o segundo é o total de estudantes de Palmas que não estão matriculados em nenhum curso. Obviamente, o nome das variáveis aqui precisariam ser alterados. Mas pronto. Só que isso pode ainda ficar melhor, mais sucinto. A gente pode vir aqui e apagar o predicate ponto. E agora o código está dando erro, mas ele já me mostrou aqui em cima uma opção que é fazer um import estático do not. Se essa opção não aparecer, basta você pressionar Alt e Enter.
Então eu vou escolher aqui e olha o que é que ele fez aqui. Ó. Ele fez um import estático da função not. Essa é uma função estática dentro do predicate. Então assim o nosso código ele fica muito claro e de brinde extremamente conciso. Mas obviamente se você quer garantir que aqui ele vai negar e aqui também, eu não vou fazer esse not aqui. Eu vou fazer lá na declaração do meu predicado, do meu filtro. Então eu coloco aqui, ó, not, como eu já fiz o import estático, eu já faço a negação direto aqui. E assim a gente tem o mesmo resultado. Então esse recurso de import estático é algo que você deve recorrer bastante para reduzir aí o comprimento das linhas na tua cadeia de string. Mas vamos lá avançar para um outro tópico que é ordenação de listas ou de coleções em geral. Nas aulas anteriores a gente tinha visto rapidamente sobre o comparator, que é uma interface que a gente usa para poder ordenar dados. E a gente viu como era o jeito antigo de criar um comparator. Eu não vou mostrar aqui porque aquele código, no final das contas, ele é até obsceno. A gente vai fazer isso da forma funcional, que é uma forma extremamente simples. A interface collection, que a lista implementa, ela possui um método sort que a gente pode usar quando você já tem uma lista pronta que veio de algum lugar e você simplesmente quer ordenar essa lista. Você quer pegar todos os dados que estão lá, do jeito que estão, e ordenar. Então vamos lá fazer isso. A nossa lista de estudantes, como ela é uma lista mutável, a gente vai conseguir ordenar. Se eu tiver uma lista imutável, aí eu não consigo. Ele vai dar erro em tempo de execução, dizendo que a lista, a ordem dos elementos não pode ser modificada. E observa lá o que é que o sort espera. Ele espera um comparator. E como a gente já sabe que comparator é uma interface, não dá para eu instanciar ela diretamente usando o new. Só que ela é uma interface funcional. Então, em todo lugar que for esperada uma interface funcional, você pode passar uma lambda ou uma referência de método. Mas como é que eu sei que comparator é uma interface funcional? É só você recorrer ao Javadoc. Então, se você vier aqui pressionar F1 ou Ctrl+Q, cliquei no sort, né? Você vai abrir aqui o Javadoc do método sort e normalmente tem um link para os tipos aqui que ele pede como parâmetros, né? Aqui tem toda a explicação, já tem um link aqui para o comparator. E olha aqui, ó, lá no comparator tem essa anotação deixando explícita que essa é uma interface funcional. Então eu posso passar uma expressão lambda ou uma referência de método por parâmetro aqui para o sort. Só que no caso do comparator, a gente já tem funções prontas que eu posso usar para criar um comparator para mim da forma que tem que ser. Um comparator, ele vai ter um método, que esse método ele tem que retornar um inteiro, ele vai comparar dois valores. No nosso caso, como é a lista de estudantes, ele vai comparar 2 estudantes por vez para poder ordenar esses estudantes. Então, esse método de ordenação, de comparação, ele tem que retornar 0 se os 2 estudantes, os 2 valores, forem iguais, retornar um valor negativo se o primeiro estudante for menor do que o segundo e um valor positivo se o primeiro estudante for maior do que o segundo. E aí o maior baseado em quê? Maior baseado no que você escolher. Então eu poderia considerar que um estudante é maior do que o outro baseado na nota ou baseado no peso dele, ou na altura, ou no ano que ele nasceu, ou qualquer dado. Você vai pegar algum dado do estudante para poder comparar e dizer se aqueles estudantes são iguais ou se um é maior do que o outro. Só para você poder ordenar. E com a interface comparator, tem uma forma muito fácil da gente criar esse comparador, sem eu ter que sequer escrever uma expressão lambda. Então, vamos dizer que eu quero ordenar os estudantes pela nota. Então, eu vou fazer comparator, ponto, e aí, como a nota é double, olha a maravilha aqui. Ó. Você tem um comparing double, você tem um comparing para cada um dos tipos numéricos básicos, e você tem um outro comparing quando você quer comparar outros tipos que não são números. Então, como a nota é double, eu vou usar um comparing double. E aí, olha lá o que é que o comparing double espera. Ele espera uma toDouble function. A gente já tinha visto na aula anterior que function é uma das interfaces funcionais. O que é uma function? É uma função que recebe um valor e devolve outro valor. A toDouble function é uma função mais especializada. Ela recebe alguma coisa, mas sempre devolve um double. E como a minha lista é uma lista de estudantes, ela vai receber um estudante e tem que devolver algum double a partir desse estudante.
Como eu falei que eu quero ordenar pela nota, então eu vou fazer esse comparator devolver a nota do estudante. E o toDoubleFunction também é uma interface funcional. A gente já aprendeu como é que eu descubro se uma interface é funcional ou não, se eu posso passar ali uma lambda ou uma referência de método. Mas como a gente sabe que function é uma interface funcional, qualquer variação de function também é uma interface funcional. E aqui no lugar de eu criar uma lambda, eu posso passar mais uma vez uma referência de método. Eu vou pegar o estudante, get nota. Então, com essa linha inteira aqui, a gente criou um comparator que pega um estudante e compara a nota dele. E assim, o resultado final é que a lista de estudantes ela vai ser alterada. Então vamos imprimir essa lista para a gente ver, só que a gente vai imprimir do jeito funcional. Eu vou colocar um estudantes.forEach. Aqui, ó, forEach. E o que o forEach espera? Olha lá, ó, um consumer. A gente viu essa interface funcional na aula passada. O que é um consumer? É uma função que recebe alguma coisa e não devolve nada. Isso você também consegue ver na documentação aqui do forEach, e ele vai ter um link lá para o consumer, e lá na documentação do consumer isso vai ficar claro se não ficou totalmente claro por aqui para você. Então o que eu quero é imprimir. E aí você poderia pensar que tá, então para imprimir só dá para fazer isso por meio de uma expressão lambda. Eu colocando, por exemplo, um salt aqui para mandar imprimir o que é o estudante. Só que a gente consegue fazer isso também usando uma referência de método. E é justamente isso que o IDE está me sugerindo. Se eu der um Alt Enter aqui, ele me sugere trocar a expressão lambda por uma referência de método. E olha lá o que ele fez. Ó. E aqui é importante que a gente perceba como isso é um pouquinho diferente. Eu tenho 2 pontos aqui e um ponto aqui. O 2 pontos é antes do método que você quer passar por parâmetro. E aqui a gente só tem um ponto porque esse método, println, ele está dentro do atributo out que está dentro da classe system. Por isso que tem esse ponto aqui. Então, se você imaginou que aqui seria 2 pontos, não é. O 2 pontos é só antes do método que você está passando. E assim ele vai pegar o estudante e passar por parâmetro para o println, que vai imprimir. E aí vamos executar. E está aqui os estudantes ordenados pela nota. Você pode ver que está ordenado aqui. Então, ele altera, de fato, a lista de estudantes. Se você realmente quer alterar a ordem dos estudantes, então você usa um sort diretamente na lista que você quer ordenar. Mas só que a gente tem uma outra situação, que é usando o stream. Ele tem um método sorted. Veja que é diferente. Um é sort e o outro é sorted. Esse método da stream, ele é usado quando você está processando uma lista e você quer o resultado ordenado. Isso dentro daquela cadeia de chamada de métodos do stream. E quando você não quer alterar a ordem da lista original. Esse é um ponto principal. Então vamos lá para ver um exemplo. Vamos obter a lista de mulheres aprovadas ordenadas por nota. Aqui, na verdade, como as variáveis estão com o nome de homens, então a gente vai usar o filtro de homens. Tinha até tirado aqui o filtro, mas a gente vai incluir novamente. Então eu vou tirar esse não daqui. Só que a gente vai fazer daquele outro jeito. Usando uma variável só, eu vou fazer um cast aqui, colocando parênteses. E aí coloco o tipo dentro dos parênteses, só que como eu vou compor esse filtro com outros, então eu preciso de mais um parênteses e coloco tudo aqui dentro. E agora assim, eu consigo fazer um end e dizer o que eu quero mais, quais são os outros filtros. Mas vamos lá abrir a classe estudante, eu vou criar esse método, eu vou chamar ele de isAprovado. E aí, para eu saber se o estudante foi aprovado, eu vou verificar se a nota dele é maior ou igual a 6. Então, pronto, a gente cria esse método aí e vamos voltar lá na nossa classe. Eu vou chamar de isAprovado. E aqui eu vou tirar esse restante do código aqui para não ficar bagunçado. Essa variável eu também não preciso, eu vou só aplicar um string aqui, ó, .filter, usando o nosso filtro. E aqui no lugar de sort, é sorted. Então só tirei aquele monte de código para não confundir e ficar só um exemplo. E aqui eu vou colocar o forEach junto aqui, ó, na minha cadeia de string. Vou tirar o ponto e vírgula dali e coloco o forEach junto aqui. Então ficou assim. Eu filtro aplicando aquele filtro que a gente criou. Eu ordeno usando o comparator da nota
e em seguida, por último, eu mando imprimir. Então vamos executar e ver como é que fica. E está lá ordenado pela nota. Então está tudo aí bonitinho. Só que se a gente mandar imprimir o estudante.getNota, eu apaguei o código, mas na verdade eu vou precisar dele de volta. Então eu vou copiar o for each aqui. Se a gente observar, eu vou colocar um salt aqui para separar as linhas. Ele não vai ter alterado essa lista aqui. Então aqui ele vai imprimir ordenado, mas a lista de estudantes vai continuar com a ordem original. Então se eu rodar, como eu mandei imprimir 2 vezes, então a primeira vez aqui está ordenado, tudo ordenado pelas notas aqui. Deixa eu colocar mais um print aqui, estudantes originais, porque eu não consegui ver onde que inicia, onde que um acaba e onde que inicia o outro. Então, aqui, pronto. Então até aqui está ordenada, 9.05, 9.44. Só que os estudantes originais, então é a ordem original. Então essa é a grande diferença aí. Mas vamos continuar então. O comparator a gente usa para ordenar, só que essa interface é uma interface fantástica, porque ele nos permite fazer várias coisas. Por exemplo, combinar comparadores. Igual a gente fez para combinar filtros, a gente consegue combinar comparadores para eu ordenar por mais de um dado. Então eu quero ordenar agora por nota e por curso. E aí agora, como eu vou tirar esse código, porque a gente já viu que ele realmente não mexe na ordem original da lista, quando a gente usa string. E como é que eu faço? Esse comparator, ele está ordenando pela nota, mas eu quero primeiro ordenar pelo curso e depois ordenar pela nota. Então eu vou só inverter aqui. Eu vou colocar aqui, isso aqui vai ser get curso. E aqui, eu tenho um then comparing, mais uma forma de composição de funções. E aí percebam que os nomes mudam, porque esses nomes são contextuais, questões de semântica, para dar um significado mais claro. Então ele vai comparar por curso e então ele vai comparar por outra coisa, que é outro comparator. E aí eu faço um then comparing e eu quero comparar pela nota, que seria isso aqui, né? Eu vou copiar isso aqui, e vou colar aqui e vou colocar get nota. Só que observe que, na verdade, aqui não é comparing double. Por quê? Porque curso não é double. Aqui é só comparing. Se o tipo não é um tipo numérico, a gente usa comparing. E se a gente rodar, agora ele vai estar ordenado primeiro pelo curso. Então aqui, educação física, 7.7, 9.4. Só tem esses dois. Agora veio engenharia civil. 6.16, 6.8, 7 e por aí vai. Então está, sim, ordenado da forma que a gente queria. Mas você percebe que essa linha ela ficou muito grande? Aqui o then comparing, a gente viu que o que ele pede é um outro comparator. Mas o Java ele vem facilitando a nossa vida, felizmente, para que a gente consiga escrever menos código para alcançar aquilo que a gente precisa. Ele está te mostrando aqui o comparator em cinza, porque na verdade essa operação ela é desnecessária, porque tem uma forma mais sucinta da gente fazer isso. Basta você clicar no Comparing Double aqui, que está em cinza, pressionar Alt e Enter, e ele vai te dar a opção de remover esse Comparing Double e usar no lugar o Then Comparing Double. Olha como fica muito mais sucinto. O resultado é o mesmo, mas o código fica muito mais legível. E isso pode ficar melhor ainda. A gente pode pegar isso aqui tudo, selecionar, até antes do último fecha parênteses, Alt e Enter, e vai ter a opção aqui de extrair variável, igual a gente fez com o filter. E aí eu crio um comparator. Ele já até me sugeriu o nome, vou deixar do jeito que ele sugeriu. E agora sim, o meu código ele fica muito mais legível. Eu vou filtrar usando esse filtro aqui e eu vou ordenar usando esse comparator, que é um comparator combinado, é um comparator composto. E no final eu mando imprimir, mas como eu usei o string, ele ordena os dados sem alterar a lista original. E o mais bacana é que você pode usar esse comparator, reutilizar esse comparator igual você reutilizou o filter anteriormente. Mas tem mais ainda, né? Esse negócio ele é muito fantástico. Digamos que você quer ordenar, mas eu quero ordenar por nota de forma decrescente. Então como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui no final e colocar um reversed. O reversed ele vai inverter o comparador, então ele vai me trazer os dados na ordem inversa. Só que tem um pequeno detalhe, quando a gente rodar a gente vai perceber. Ele inverteu a nota, mas ele também inverteu o curso.
Não está de A para Z, está de Z para A. Então aqui, ó, sistemas para internet, matemática, gestão, engenharia. Eu só queria inverter a nota. Mas o último comparator aqui, a última chamada aqui de método para criar um comparator, ele me retorna o comparator final. Se eu colocar um reverse aqui, eu reverto tudo. Se eu quiser reverter só a nota, aí eu teria que usar o then comparing e usar um comparator.comparing double, igual a gente tinha feito antes. E eu coloco o reversed aqui, ó. Percebe? Ele não está do lado de fora do último fecha parênteses. Se isso não ficou claro, seleciona só o que está dentro dos parênteses. Ele vai mostrar aqui a opção de extract, que na verdade eu tinha falado que é Alt Enter, mas não. É na hora que você seleciona, ele mostra a opção. Se ele não mostrar, com o texto selecionado, com o código aí selecionado, basta dar um Ctrl T. Veja o atalho certo aí para o seu SO aí embaixo. E tem aqui, ó, introduzir variável. E ele cria uma variável para mim aqui. E aqui eu posso dar um nome mais apropriado, por exemplo, nota comparator. Só que diferente do predicate, como aqui eu estou usando explicitamente o tipo comparator, aqui desse lado eu posso usar um var. Eu não preciso fazer um cast, porque eu já estou dizendo que eu quero um comparator aqui. Assim o comparator aqui embaixo fica mais simples, mais claro. Só que a gente pode melhorar ainda. Eu posso tirar esse comparator ponto daqui e fazer um import estático. Ele já me mostrou a opção lá em cima, mas se ele não mostrar, nesse caso é Alt Enter, ele já fez direto lá para mim, já fez o import estático lá em cima. Aqui também eu posso usar o var, porque já tem o comparator aqui na frente, comparator ponto. Então isso inclusive eu costumo colocar, nesse caso como é curto, a linha ficou curta, eu costumo colocar numa linha só. E até se você quiser tirar esse comparator daqui, você também pode, ó. Tudo que é chamada de método, isso aqui é um método estático, eu estou chamando a partir da classe. Então, se você quiser tirar isso daqui e fizer Alt Enter e mandar importar, ele faz um import estático e isso não torna o código menos legível, porque aqui eu estou dizendo que eu estou comparando. Então, se eu estou comparando, ele vai me retornar um comparator. E normalmente, quando a gente usa var, o nome da variável ele precisa ser mais claro. Aqui, o nome da variável já está dizendo que é um comparator. E agora vamos testar. E agora sim, ó. Primeiro curso, Educação Física, e aí vem Engenharia e tudo mais. Mas as notas. Primeiro as notas mais altas, tá? Em ordem decrescente por curso. Então esses recursos são recursos bem úteis e você aprendendo a dominar esses recursos, você vai ver que você vai conseguir fazer coisas incríveis com pouco código. Bem, então, programação funcional em Java está em todo lugar. A gente já viu alguns exemplos, que é o caso do for each, e você tem tanto no string quanto na lista. A gente usou as duas formas. Então, a partir do momento que você identificar o que é uma interface funcional, isso é só uma questão de tempo, primeiro para você decorar aqueles nomes, e eu já mostrei como é que você descobre lá no Javadoc se uma interface é funcional ou não. Então, você vai começar a ver essas interfaces funcionais em vários locais. E ali você já sabe que você pode usar ou uma expressão lambda ou uma referência de método. Então, vamos lá avançar para o nosso último tópico dessa aula, é falar sobre a coleta de dados usando o tipo collector. O collector ele não é uma interface funcional. Eu vou voltar com os nossos estudantes aqui, vou apagar esse código, eu vou pegar os estudantes e vou aplicar um filtro aqui qualquer, digitei o ponto filter, ele já bota o string para a gente. E vou pegar lá os estudantes, por exemplo, que tem um curso. Se eu quiser criar uma nova lista a partir desses estudantes, basta eu colocar um toList. Esse é um método que foi introduzido nas últimas versões do JDK. Antes a gente tinha que explicitamente criar um collector para fazer isso aqui. E se eu colocar um var, ele cria uma variável para mim e eu vou chamar de estudantes matriculados. E assim, ele vai criar uma cópia só dos estudantes. Ele vai pegar os estudantes que têm um curso e vai jogar dentro de uma nova lista e aí eu posso fazer o que eu bem quiser com essa lista. Mas essa lista é uma lista imutável. Aqui eu até posso usar um var se eu quiser. Então, eu não consigo fazer alterações, adicionar e remover elementos dessa lista. Se você quiser imprimir essa lista, você pode imprimir. Mas onde que entra o collector? O collector ele entra quando você quer fazer operações diferentes e não simplesmente ir lá e jogar para dentro de uma lista. Quando você quer fazer operações aí mais elaboradas. Então, a gente tem o método collect. E quando eu digito collect, a primeira opção que ele me dá é um collect passando um collectors.toList. Esse aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai criar uma lista para mim, que eu posso colocar dentro de uma variável, mas
ele não cria uma lista imutável. Ele cria uma lista que você pode modificar. Então tem essas diferenças. Mas eu vou voltar aqui para a gente entender o que é esse collector. No collect, a opção mais simples, ele pede um collector. Se a gente tentar instanciar um collector, a gente vai ver que existem vários métodos aqui, ó, que precisam ser implementados. E é por isso que essa não é uma interface funcional. Então eu vou voltar aqui. Tanto que se eu tentar criar uma lambda, ele vai me dizer isso. Se eu olhar aqui, tá, o collector ele recebe um estudante, um object e devolve um object. Então, se eu tentar criar um estudante e objeto e devolver um objeto qualquer, por exemplo, nulo, ele vai reclamar, ele vai passar aqui, ó, dizendo que isso não funciona. Não posso passar uma lambda porque o collector ele tem vários métodos abstratos que precisariam ser implementados. E quando você passa uma lambda, essa lambda ela é a representação de um único método. Então não dá para eu usar uma lambda aqui. E aí tá, mas eu também não consigo instanciar um collector. Então como é que a gente faz? A gente já viu na hora que o IDE já deu a dica para a gente. É collectors, ponto. Na classe collectors, eu tenho uma lista de métodos que instancia um collector para mim. Eu já tenho collectors prontos, eu só uso. Eu posso criar o meu próprio collector, mas em geral eu só vou usar aquilo que já está disponível. Então, se eu quiser uma lista mutável, aí eu tenho que fazer desse jeito mais extenso. Nesse caso aqui, o que eu vou obter, se eu colocar um ponto var, é uma lista de estudantes. Mas se eu fizer um map aqui, por exemplo, e obter a nota de um estudante, então agora o que eu tenho não é mais uma lista de estudantes. Se eu usar um var aqui, ó, ele já resolve para mim. Se eu passar o mouse aqui, o que eu tenho é uma lista de double. Eu só tenho as notas. Então se eu mandar imprimir essa nova lista de estudantes aqui fazendo um for each e usar uma referência de método aqui para o system out println, a gente tem somente as notas. Está aqui, ó, não é mais uma lista de estudantes. Mas lembre que se você não vai alterar essa lista, você faz o toList direto. Mas eu vou tirar esse map aqui do notas porque eu não quero. Então, digamos que você quer fazer outro filtro. Por exemplo, eu quero somente os estudantes, as estudantes que forem mulher, e no final eu quero apenas o nome. Então, eu posso fazer um map. Então, eu faço um map, pegando o estudante.getNome. E assim, agora a minha lista aqui é uma lista de nomes, é uma lista de strings. Se eu executar, é isso que eu vou obter. Está aqui, ó. Mas digamos que eu quero isso, na verdade, não separado. Digamos que eu quero esses nomes juntos. Então, eu tenho um collector específico, que é o join. Se você colocar aqui collectors.join, está lá. E aí o join, ele tem uma opção onde você passa um parâmetro e eu posso dizer como que eu quero juntar, qual que é o separador que eu vou usar entre um dado, um nome e outro nome. Então, eu vou dizer que eu vou juntar colocando o separador uma vírgula e um espaço. E aí, nesse caso aqui, o for each já não funciona mais. Por quê? Porque novos estudantes não é mais uma lista. Olha aqui o que ele é. Simplesmente uma string. Então, na verdade, eu só imprimo direto. Só boto um salt aqui, que é o atalho lá do IntelliJ, para botar um print para a gente. E aí eu tenho uma única variável com todos os nomes separados por vírgula. E sabe qual que é a maravilha disso? Se você tivesse que fazer um código para isso, possivelmente o último nome ia ficar com uma vírgula a mais aqui, que em geral você teria que lidar com ela. Por exemplo, eu não quero essa vírgula no final. Aí eu ia ter que ter um if para poder remover essa vírgula ou não incluir essa última vírgula. Com o collector joining, ele já faz isso para a gente, eu não preciso me preocupar. Então isso é fantástico. E lembrando que se você quiser, você pode tirar o collectors ponto e colocar um import estático. Mas aqui, como ficou sucinto, eu vou deixar. Mas o collector ele é um tipo fantástico. A gente consegue coletar dados modificando a estrutura da forma como os dados serão coletados. Por exemplo, eu posso agrupar os estudantes pelo curso e obter a média desses estudantes. Isso é muito interessante. Então, eu vou tirar o map que pega o nome do estudante e no lugar do join, eu vou colocar um collectors.groupingby. E aí o grouping by, ele é muito poderoso, mas é um método que é um pouquinho mais complicado porque ele pede algumas outras interfaces funcionais. Então, ele tem muitos parâmetros.
ele tem várias versões aí do mesmo método. Então, a primeira versão aqui, ela pede um único parâmetro, que é um classifier, que é uma função que recebe um estudante e devolve qualquer coisa. Essa interrogação aqui é qualquer coisa. Você pode devolver qualquer tipo que você queira. Como eu quero agrupar os estudantes por curso, então o que eu vou fazer é dizer que eu vou passar uma função que recebe um estudante e me devolve o curso. Eu já tenho uma função que faz isso, que é o getCurso. Então eu posso usar uma referência de método para estudante.getCurso. E aqui eu vou tirar o collectors ponto, porque essa linha ela vai começar a ficar grande. Então eu apaguei aqui, Alt Enter, ele faz o import estático. Se eu olhar o tipo aqui, como a gente usou o var, olha lá o que ele vai criar. Ele vai criar um mapa, onde a chave é o curso, e para cada curso ele cria uma lista, uma sublista com os estudantes daquele curso. Então vamos fazer esse exemplo primeiro, antes da gente pegar a média das notas. Como isso aqui é um mapa, então eu vou percorrer esse mapa para eu mandar imprimir da forma que eu quiser. Então, no map, eu tenho lá o for each que a gente já tinha usado, onde ele recebe um by consumer, que são 2 valores, né, por parâmetro. E aqui ele está me mostrando o tipo desses valores. É curso e lista de estudantes, que é a chave do mapa e o valor associado a essa chave, a esse curso. Então aqui, nesse caso, eu vou colocar nomes mais específicos. Em vez de K, de que e V de valor, eu vou colocar curso e estudantes. E aqui eu vou decidir o que eu quero fazer com esses 2 parâmetros. Eu quero só imprimir. Vou digitar um salt aqui e vou mandar imprimir o curso.getNome. Eu quero só o nome. E aí, em seguida, eu quero imprimir a lista de estudantes mais separado. Então, na verdade, isso aqui, ó, eu vou pegar desses parênteses aqui, ó, do penúltimo parênteses, vou recortar e vou colocar chaves. Né? Então, observa lá, ficou só o último fecha parênteses. Vou colocar chaves, porque eu vou precisar de mais de uma linha. Vou colocar um print aqui, um ponto e vírgula. Agora, o ponto e vírgula é obrigatório. E eu vou mandar imprimir os estudantes. E aí, observem que esses estudantes é a sublista de estudantes, não é mais essa lista aqui, porque apesar de ter o mesmo nome, o compilador Java vai pegar a variável que está mais próxima. Então, aqui dentro, estudantes é a lista, a sublista de estudantes associada ao curso que está dentro do mapa. Então, eu vou mandar imprimir esses estudantes com um for each. Só que eu vou colocar uma expressão lambda porque eu quero imprimir só o nome do estudante. Então, eu vou colocar um salt aqui e, na verdade, vou colocar um printf e vou colocar assim. Eu vou colocar um /t para ele dar um tab, %s e /n. E aqui eu pego o estudante.getNome. Então, ele vai dar um tab, imprime o nome do estudante e pula a linha. E assim eu vou rodar e eu tenho lá os estudantes agrupados por curso. Mas percebam que aqui eu já tive que escrever uma lambda de mais de uma linha. Em geral, quando você tem que fazer isso, o ideal é que você crie um método separado. E eu posso fazer isso facilmente aqui no IDE, clicando aqui na setinha da lambda, Alt Enter, e tem aqui, ó, extrair para uma referência de método. Ele cria um método para mim. E aí o nome do método, em geral, você vai ter que alterar o nome e colocar um nome adequado. Então aqui eu vou chamar de imprime estudantes curso. E aqui ele colocou aula 06 2 pontos porque ele criou o método como estático. Se o método não fosse estático, caso você não queira o método como estático, caso você precise que, por exemplo, o método acesse algum atributo que tem aqui dentro da classe, que no nosso caso a gente não tem atributo nenhum, você tira o static daqui e no lugar do aula 6, que é o nome da classe, você coloca this. Porque como eu estou dentro do construtor, eu consigo usar this. Eu não consigo usar this dentro do main, porque o main é estático. E assim o resultado é o mesmo, mas o meu código fica muito mais organizado. Mas esse é o grouping by mais básico. Ele só recebe um único parâmetro, que é uma function, só que a gente tem outras versões do grouping by que me dá muito mais poder. Então eu vou alterar aqui o código por cima, mas você pode copiar e colar e depois alterar embaixo para você manter aí as duas versões. E o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou colocar uma vírgula e Ctrl P ele me mostra que eu posso passar mais parâmetros. E aí ele tem uma outra versão que pede um segundo parâmetro que ele chama de downstream, que é um outro collector. Esse downstream, esse collector, ele vai modificar a estrutura dos dados no resultado final. Antes,
O que eu tinha como dados associados a cada curso era a sublista de estudantes daquele curso. Com o DAOstream, eu consigo modificar esse valor associado a cada curso. Então, eu não quero mais a lista de estudantes daquele curso. Eu quero a média das notas desses estudantes. Então, com o DAOstream, você consegue modificar esse resultado final. O resultado final antes era uma lista de estudantes do curso e agora eu posso pegar essa lista e transformar ela. Eu posso mapear ela reduzindo esse valor para alguma outra coisa. Então, eu vou reduzir esse valor para a média. E como que a gente faz isso? Como ele pede um collector, a gente já sabe que eu posso usar collectors para obter um collector que eu preciso. E olha aqui, ó, eu tenho um averaging double, que é para calcular a média como double. Como nota é double, então eu posso usar esse método para calcular a média da nota. E o método averaging double espera uma outra função. E aqui é uma double function, que a gente já usou anteriormente. O que é uma double function? Nesse caso, é uma função que recebe um estudante e devolve um double, porque aqui eu explicitei que eu quero a média como double. Mas vamos usar um import estático, porque senão a linha fica muito grande e começa a ficar confusa. Então, só Alt Enter aqui e foi. E aí vamos lá criar a nossa função. Então, ele vai calcular a média das notas. Então, o que o averaging double espera é uma função que, a partir de um estudante, devolva um double, que é a nossa nota. Eu já tenho uma função que faz isso, que é o estudante.getNota. Dois pontos, né? E agora sim, isso aqui, o nome da variável a gente teria que alterar, né? Então, esse aqui seria um mapa de notas de estudantes. Se a gente passar o mouse aqui, está aqui, ó. Ele é um mapa onde agora a gente tem como a chave o curso e como valor não a lista de estudantes, mas um double que representa a média das notas daqueles alunos. E aí esse método imprimir estudantes, ele não faz mais sentido, porque aqui antes ele esperava uma lista de estudantes. Como agora é mais simples, eu não preciso mais desse método. Eu poderia até apagar caso você não queira usar. Então aqui eu vou apagar. E o que o foreach espera? O foreach do mapa. Lembrando que novos estudantes é um mapa. Ele espera um byConsumer, que quer dizer, é uma função que recebe 2 parâmetros e não devolve nada. E agora o que mudou? O primeiro parâmetro é o curso e o segundo é double, não é mais uma lista. Então eu vou chamar os parâmetros de curso e esse aqui é a média das notas. Então a gente coloca nomes mais claros. E aí vou colocar um salt, um printf na verdade. Vou colocar aqui o curso como string e %2f para imprimir a nota em um /n. Então o curso.getNome do curso e a média notas. Vou quebrar aqui para ficar fácil de visualizar. Então é isso. Eu vou mandar imprimir o nome do curso e a média das notas, que é o segundo parâmetro aqui do foreach. E quando eu rodar, agora sim, ó, Educação Física 9.54, Engenharia Civil, a média dos alunos 6.81 e assim por diante. Então, observa como esse código ficou sucinto. Eu vou até apagar essa função daqui que a gente não está usando e olha lá, o código inteiro está aqui. Se você fosse escrever um código procedural para fazer a mesma coisa, com certeza você teria que escrever muito mais código e esse teu código ele seria muito mais suscetível a erros. Aqui a gente só está dizendo o que a gente quer, a gente não disse como que tem que ser feito, a gente não implementou a função de calcular a média, a função simplesmente está pronta, então não tem como a gente escrever isso errado. O máximo que pode acontecer aqui é eu fazer filtros errados ou eu pegar um valor errado. No lugar de eu pegar a nota, eu acabo me enganando e pego, sei lá, a altura, qualquer outro valor double. Mas a lógica do cálculo da média, eu não tenho como fazer errado. Esse recurso de agrupamento tem muito mais coisas que a gente pode usar, mas só isso aqui já dá para você ver o quão poderoso esse negócio é. Então me diz aí, isso te impressionou ou não impressionou? Vale o like ou não vale o like? Eu sei que foi muita coisa por esse vídeo, mas a gente ainda tem muito a cobrir. Apesar de esse código ele ser declarativo, você só está dizendo o que você quer, você não está dizendo como que as coisas têm que de fato ser feitas, né? Você não está implementando essas funções que a gente está chamando aqui. Se você tem um banco de dados e você tem que buscar esses dados do banco, o banco relacional tem funções para você fazer essas mesmas operações. Então, se você tem um banco de dados,
O ideal é que você faça essas operações no banco e traga só os dados já agrupados, já contabilizados para diminuir o volume de dados que você carrega do banco até a aplicação. Isso aqui não substitui, por exemplo, o SQL, os recursos que você tem lá na linguagem SQL. Mas imagina o seguinte, você já teve que carregar os estudantes porque você precisa exibir essa lista de estudantes. Então você foi sim lá no banco, fez um select, trouxe esses estudantes, normalmente você vai trazer ali uma lista delimitada de estudantes, não vai trazer todos os estudantes que estão cadastrados, mas você teve que trazer uma lista de estudantes. E o usuário ele precisa visualizar esses estudantes e, adicionalmente, você precisa fornecer essas operações que a gente vem implementando. Sim, faz todo sentido a gente usar esses recursos que a gente vem usando para fazer esse processamento de dados na aplicação. Agora, se eu não preciso visualizar os estudantes, eu só preciso dessas estatísticas no final. Eu não preciso de todos os dados. Então, eu só preciso do nome do curso e da média no final. Então, você pode fazer isso muito mais facilmente via SQL direto no banco de dados, trazendo um volume de dados muito menor para a tua aplicação, inclusive aumentando o desempenho dela. Então, o uso desses recursos tem que ser ponderado. Cada cenário é um cenário. Você vai ter que avaliar o teu cenário para descobrir o que é melhor. É usar SQL diretamente ou trazer os dados e fazer esse processamento dentro da aplicação. Esse vídeo é isso, eu espero que vocês estejam gostando desse curso. Tem muito mais aulas pela frente. Se você está gostando do conteúdo, não esquece de deixar seu like, pois isso é muito importante para mostrar que o conteúdo está sendo válido e para me incentivar a produzir conteúdo cada vez com maior qualidade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com quem você acha que tem interesse e qualquer dúvida é só postar aí nos comentários. Não entendeu alguma parte? Deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.